Então vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, né? Ética na profissão do direito, né? Ética do advogado, ética do juiz, ética do promotor, ética dos funcionários da justiça de maneira geral, né? Mas existe na nossa profissão, né? Pelo menos, né? De jurista que sou, de jurista que somos, né? Existe a pergunta, né? Que todos perguntam: existe um código de ética? Existe uma lei que pauta a ética, né? As perguntas são: o que é ética? Qual a diferença de moral e ética? Entre ética e moral. Sempre confunde os alunos, né? O que é código? O que são costumes, usos, né? Qual a origem dessa questão ética? Então, pessoal, todas essas questões nós vamos responder nessa primeira aulinha, tá? Para embasar conceitos de ética e de moral do ponto de vista filosófico, do ponto de vista do surgimento da ética, né? Como surge, o que é, para que serve. Nós vamos tratar disso hoje de uma forma bem sucinta, bem tranquila, até mesmo resumida, né? Porque o histórico da ética é muito longo, né? É pautado lá desde vamos dizer assim, desde dos gregos, né? Anterior, na verdade, aos gregos. Então, a pergunta, né, que aí nós vamos responder logo de início, para iniciarmos, porque o aluno sempre confunde essa questão da ética e da moral. Não só o aluno, mas todos confundem a ética com a moral, porque, né, parece que ética e moral é a mesma coisa, mas não, são distintos, né? E existem aqueles que falam que ética e moral, né, que na verdade a ética não existe, existe a moral, e que a ética seria somente uma reflexão sobre a moral, né? Mas o que acontece? Em tese, né? Primeiro vamos falar da moral. O que é moral, né? A moral vem de mores, né? Que é um conjunto de valores individuais e coletivos, né? Que eles são considerados universalmente dentro de uma determinada sociedade, né? Nas relações sociais, na conduta entre as pessoas, né? A conduta é pautada em regras morais. Essa conduta pautada em regras morais é que desta conduta, né, se exige um comportamento. E aí dizem, né, que deste comportamento moral que se exige, caso eu descumpra, eu não estou sendo moral ou não estou sendo ético? Então dizem que eu não estou sendo moral, né? Então eu não estou sendo moral, eu estou sendo imoral por não ter o comportamento moral exigido pelo meu grupo social. Ponto nessa questão. Mas aí vem a ética e faz uma avaliação, né? Ele foi ético? Ou ele foi moral? Ele foi moral ou ele foi moral? Ou ele foi ético ou ele foi antiético, né? Mas, né, nós vamos deixar a nossa profissão para o final, né? Mas olha o que acontece. O médico, né? Médico, profissão de médico, né? Exige-se do médico que ele empregue todos os meios necessários para que ele possa ali estar salvando a vida, né, do paciente, todos os meios necessários. Caso ele não salve a vida do paciente, mas tenha empregado todos os meios necessários, ele agiu de forma moral, idônea, ética, né? Ponto. Existe um código moral ético? Vamos falar disso um pouquinho mais adiante, né? Bom, aí vem a questão dos milionários do futebol. Vamos dar o exemplo, né? Dos milionários do futebol, né? O jogador tem a obrigação de pagar a pensão e aí não paga. Mas ele tem condições. Aí a pergunta, ele foi moral ou ele foi imoral? Né? Aí a questão não se resolve com a moral, se resolve com a ética, né? Ele foi ético ou ele foi antiético, né? Então, vamos responder essa pergunta depois. Então, dentro desse conjunto de moralidade, do que é certo e do que é errado, dentro da nossa sociedade, desse conjunto de usos e costumes, né, o que é usual e costumeiro dentro da nossa sociedade, surge a moral, né? Então, por exemplo, o biquíni brasileiro, que é conhecido no mundo todo, né, as mulheres vão na praia, aqui no nosso país, né, e ficam à vontade, não tem nenhum problema, não há discriminação, né? Tem pessoas que sequer reparam, né, de tão natural, normal, moral, usual e costumeiro esse tipo de comportamento, né? Carnaval com roupas, né, curtas por conta do calor, por conta da região e por conta, na verdade, de usos e costumes.
é permitido, é liberado, etc, e etc e tal. Então, temos esses exemplos de comportamento moral aqui no nosso país e no mundo. Tem lugares que nos permite mostrar nem a canela. Isso não existe, né? Mas aí a pergunta, né? A pergunta, essa moral, né? Essa força do hábito, a força do hábito que me induz a um comportamento, que me induz a uma forma de agir, essa moral que me induz a uma forma de agir, essa moral que me induz a um comportamento, né? Onde fica a ética? O que é a ética? Então, né, resumindo, a ética, vou fazer um resumo aqui, depois nós vamos voltar à moral, né? E para que nós compreendamos que existe sim uma diferença. A maioria dos doutrinadores, a maioria daqueles que tentam explicar a moral e a ética, tentam, por que eu falo tentam? Porque às vezes a pessoa não entende, não compreende, né? Trabalham o conceito da seguinte maneira, né? Que em tese a ética reflete sobre a moral, faz uma reflexão sobre a moral, faz uma análise sobre a moral, né? E esta análise do ponto de vista da força do surgimento dessa moral, né? Como surgiu, onde surgiu, para que surgiu, depende da região, depende do povo, o que é ético e o que não é ético. O que é habitual, usual e costumeiro, tudo vai depender da região. Vamos falar do nosso país? Então, o que é moral e o que é ético, o que é imoral e o que é antiético. Então, a diferença, né, reflete, a moral refere-se a esse conjunto de regras, né, baseado em culturas e grupos sociais, moral, enquanto que a ética, ela vai fazer uma reflexão sobre essa moral, né? Vai fazer uma reflexão sobre essa moral. E aí, quando eu faço uma reflexão, isso eu relativizo o conceito, né, de ética por conta dessa reflexão. Há grupos que vão aceitar, por exemplo, o uso do entorpecente. Há grupos que não vão aceitar. E aí tem essa questão ideológica, né, dentro de grupo de direita, grupo da esquerda, um que aceita, um que não aceita, um que acha que é correto. Por enquanto, do ponto de vista da legislação, é proibido, né? Sendo proibido, eu pergunto, é moral ou imoral? Tem a ver com moral ou tem a ver com imoral? E a moral é baseada em regras de comportamento. Então, se eu descumpro a lei, automaticamente é imoral, né? Mas existe uma progressão, e nós falamos disso em outras aulas, né? Não evolução, mas existe uma progressão na sociedade com uma tendência a aceitar esse comportamento, né, de liberação de entorpecentes, né? E olha só, então vamos adiantar a questão. Olha só, vamos falar de sistema. O que é um sistema? Né? Um sistema cifrado, um sistema escrito. O que é um conjunto? O sistema ele é um conjunto sistemático de normas, conjunto sistemático de normas, um conjunto organizado de normas, um conjunto gradativo de normas, né? Como diria Hans Kelsen, né? O sistema, os usos e costumes da sociedade devem ser positivados, devem ser escritos, devem ser expressos. Kelsen dizia isso. Weber dizia que não, que havia sim a possibilidade de positivarmos tudo, mas deve haver uma interpretação, deve haver um subjetivismo, para que nesse subjetivismo, está cortando o áudio, para que nesse subjetivismo eu possa, como que diz? Eu possa interpretar a norma sem engessar a norma. Está cortando ainda o áudio, pessoal? Como é que está o áudio aí? Tranquilo? Tá ok, né? Então, olha só. Então, né? Vamos evoluir o conceito. Então, falamos de moral, falamos de ética, né? E falamos de uma reflexão da ética sobre a moral. Resumindo até aqui, é isso, né? Mas aí, e agora eu falei de sistema, né? Mas aí o que acontece, né? Dizem, né, alguns doutrinadores, dizem alguns professores de ética e moral que não existe, né, a obrigação de se cumprir a ética, ou não existe a ética como norma dentro de uma profissão, né? Dizem que não. Tá ok o áudio? Tá ok, né? Então dizem que não. Alguns dizem que não. Bem complexo, muito complexo esse conceito. Mas aí, doutores e doutoras, né? Eu vou fazer uma pausa. Vamos entrar aqui agora. Depois nós voltamos na filosofia. Olha só. Dentro da profissão de advogado, né? Eu vou ler aqui, né? Olha só. A resolução número 2 de 2015, né?
aprova o código de ética. Lembra que sistema é um código, sistema é um conjunto de normas, né? Sistema é um código. Aí eu vou ler aqui, né? Considerando que uma vez aprovado o novo código de ética, né, e disciplina, cumpre publicá-lo para que entre em vigor em 180 dias. Falamos isso, né, anteriormente, né? 180 dias, a vacatio legis, né? O período de vacatio é o período que a lei existe, mas não vigora, né, para que haja uma adaptação da sociedade à norma. Que sociedade deve se adaptar? Toda a sociedade, né? Mas especificamente este código de ética e disciplina para os advogados, para essa profissão, né? Para a advocacia. Então exige-se, né? Deu-se a vacatio lá de 180 dias. Para quê? Palestras, informação e etc. Bem complexo, né? Vamos chegar lá. Então, olha só. Por que é complexo? Porque a filosofia, né, os amantes da filosofia, né, primeiro a filosofia lá, né, de Platão, Sócrates, Aristóteles, né, não necessariamente nessa ordem, mas porque estes lá atrás, né, eles discutiam, né, discutiam a ética do ponto de vista ligado à política. Então, a ética e a política eram intrinsecamente ligados naquela época, naquela região, por conta da discussão, por exemplo, da res publicum, né, da república, da coisa do bem comum. Então havia essa discussão na época de quem poderia tratar a ética ou não, né? Essa discussão era uma discussão política e ética, né? Nesta época surgia já essa discussão que nós estamos falando aqui, mas não se aplicava ao direito, né? Era de certa forma para a sociedade seguir determinados padrões de conduta moral. E aí a ética fazia reflexão sobre a moral, avaliava a moral. Por isso que eu falei, né, que moral vem de usos e costumes, o que pode e o que não pode, baseado em usos e costumes, né? Eu posso sair eu posso sair na rua vestido de terno, de roupa, usual e costumeiro. Eu posso sair na rua sem roupa? Não posso, porque não é usual e costumeiro. Mas na praia, no clube, eu posso sair com roupas menores, mínimas, porque é usual e costumeiro, não é? Na praia. No clube, a mesma coisa, porque é usual e costumeiro. Então, isso é usual e costumeiro no Brasil. Dentro deste uso e costume, né? Dentro desse uso e costume, não necessariamente eu vou fazer uma norma, não necessariamente eu vou redigir uma lei sobre andar na praia, sobre andar na rua, não necessariamente eu vou fazer uma lei. Embora exista, né, a lei das contravenções penais, que de certa forma fala sobre esses assuntos que nós estamos falando aqui, por força de ser usual e costumeiro, por força de usos e costumes, né? Mas e a ética? Onde é que entra nisso, né? A ética vem, né, e diz, não, eu não vou ser antiético e vou cumprir as normas, vou cumprir a lei. Mas aí a pergunta, né? A pergunta que sempre, né, é voltada para nós. Existe uma exigência ética em relação aos advogados, né? Porque aqui nós falamos de ética no direito, ética do direito. Ética no direito, ética do direito. Então a pergunta é, esta ética existe para os advogados? E aí eu vou ler mais um trecho aqui do Código de Ética. Doutores e doutores, Código de Ética. Se é um código, é uma o quê? É uma norma positivada. Então, olha só, né? Que interessante essa questão. Então, anexo único da resolução número 2 de 2015 da OAB, né? Vou ler alguns trechos, na verdade, né? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a instituir o código, prestem atenção nessa palavra, código de ética e disciplina. Por que ética e disciplina? Porque é um código com duas partes. O que é ético é o comportamento do advogado perante a sociedade, mas aqui não é uma reflexão. Aqui é uma imposição ética baseada na norma. Entendem que aqui é diferente do que eu falei anteriormente? Anteriormente eu falei que há uma reflexão ética sobre o que pode e o que não pode, uma reflexão ética sobre o que é moral e o que não é moral, né? Então seria a diferença do ponto de vista filosófico, ou seja, ética é a reflexão sobre a moral, né? E a moral advém de usos e costumes. Falei isso anteriormente, né? Só que aí se pergunta, existe um código de ética?
existe uma norma ética, existe uma imposição ética. Aí vem a OAB, que estabelece um código de ética e disciplina, portanto, normatiza usos e costumes. Agora eu não falo mais de moral. Agora eu não falo mais do que é moral. Agora eu não falo mais, não faço mais a reflexão do que é moral. Esquece a moral. Professor, como assim esquece a moral? Não, vou explicar. Agora está positivado. Agora está expresso em norma. Qual é a norma? Código de ética e disciplina. Por que ética e disciplina? A parte da ética é como eu devo agir. E a disciplina é caso eu venha agir de forma diferente do que é ético, aí eu vou sofrer um processo disciplinar. Tranquilo? Até aqui compreendido? Eu acho que está tranquilo, né? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Paulo, Guilherme. Olha só. Então, né? E aos demais, já falei boa noite, né? Então, olha só, continuando. Então, continuando, né? Denodo, né? O advogado deve ser independente, altivo, defendendo com o mesmo denodo. Você sabe o que é denodo? Vou explicar, né? O mesmo denodo, os humildes e poderosos. Está no Código de Ética, né? Inicia-se assim, né? Fala de relações profissionais, fala da defesa de causas confiadas ao seu patrocínio, né? E denodo é um termo que vem do militarismo muito antigo, que é aquele que é, né? Vamos dizer assim, ousado, né? É isso, ousado, bravo, destemido. Então eu devo ser ousado, bravo, destemido, não só para, né, aquele bom cliente pagador, mas para o humilde também, né, eu tenho que ser denodo, bravo e destemido. Então, essas são algumas coisas que falam, que é registrado aqui no Código de Ética, né? E fala também do exercício da advocacia deve ser compatível com preceitos desse código. Notem, doutores e doutoras, vou repetir. O exercer, a advocacia, exige conduta compatível. E aí tem todas as condutas que devem, né, o advogado ter em relação à profissão. Todas as condutas estão descritas uma por uma, depois nós vamos falar sobre ela, né? Mas notem que, né, esses preceitos estão no código. Código, portanto, é um código normativo. Bom, fechei o estatuto aqui, vamos voltar para a filosofia. Então, o que nós falamos lá inicialmente? Inicialmente nós dissemos que, né? Inicialmente nós falamos que, né, existe a ética e a moral. A aula é de ética no direito, ética do direito. E a pergunta que todos sempre fazem, existe ética no direito? Existe um comportamento ético a ser seguido? A resposta é sim, né? Este comportamento ético é baseado em moral? É baseado em moral, mas nós temos um código de ética do qual eu não preciso fazer mais uma reflexão, como eu disse anteriormente, para quem está desde o início da aula, eu disse anteriormente que a diferença entre ética e moral é que a moral vem dos usos e costumes, né? E a ética faz uma reflexão desses usos e costumes para avaliar o que pode e o que não pode do ponto de vista moral e agora ético, porque agora eu digo que é ético, né? Eu andar de terno e gravata, eu andar vestido no fórum, por exemplo, como advogado. Eu digo isso fazendo essa análise. Bom, sobre moral e ética, né? E aí, o que acontece? Novamente vem confundir vocês, doutores, né? Por quê? Porque filosoficamente falando, do ponto de vista da filosofia, né, dos amantes do conhecimento, né, eles dizem que a moral refere-se a um conjunto de normas, a um conjunto de normas e regras baseadas na cultura de determinados povos. Como assim, professor? Qual é a regra? Vamos falar um pouquinho de algo assim bem conhecido, né? O pessoal cristão gosta disso, né? Deste exemplo, né? E como a maioria do nosso país tem esse usual e costumeiro ser cristão, né? Acreditar na religião cristã, como é usual e costumeiro no nosso país, né? Vamos dizer que é uma maioria, né? Não estou falando que é todos, mas existe uma maioria. Então, olha só, né? O que acontece? O povo cristão, naquela época, vinha de uma passagem de um povo poligâmico e aí sai para um povo monogâmico. Quando eles chegam no povo monogâmico, né, e eles se tornam esse povo, eles têm usos e costumes, é usual e costumeiro o quê? Né? Ter uma esposa,
comer peixe, né? Fazer determinados rituais, né? Eles deixam hábitos antigos, passam a ter hábitos novos, mas eles não têm um Estado, não têm um líder, mas tem um povo, tem um sentimento, tem novos usos e costumes, novos interesses. Então, precisa se positivar para saber o que é ético e o que não é ético. Mas enquanto não se positiva, eu baseio-se na moral, né, de não matar, não roubar, não furtar, não desejar azar com a mulher do próximo, etc. e tal. Daí, dessa força desse hábito e costumes sociais, surge um regramento, uma norma a ser seguida. Mas antes dessa norma, desse regramento a ser seguida, né, é moral eu ter a minha esposa e não cobiçar a esposa do próximo. Isso não é moral. Nós ainda não temos as tábuas. Isso é moral, né? E se eu agir diferente dessa moral, os meus companheiros, as pessoas do meu grupo vão falar, olha, isso não é moral, isto é imoral. Você não está sendo ético. Entenderam? A reflexão sobre a moral, né? Então, a moral, né? Usos e costumes. Qual é o uso, qual é o costume, o que é usual e costumeiro? Né? Ponto. Usual e costumeiro é isso. Agora, qual é a reflexão? A reflexão é, eu posso ou não posso? Vamos falar de uma reflexão atual. Vamos falar de uma reflexão moderna. Eu posso fazer uso de entorpecentes na sociedade atualmente? O que é moral? O que não é moral? Né? O que é ético? O que não é ético? Né? E aí eu me pergunto sempre, né? Eu vejo aquelas cenas lá da Cracolândia e vejo lá a polícia fazendo segurança para quem está cometendo o delito. E aí, pessoal? É moral? É ético? O que está por trás disso, né? A segurança é para o grupo que está praticando o delito ou a segurança é para a sociedade que está em volta não ser atingida por esse grupo que está em prática de delito? Por que esses que estão praticando delito não são detidos, né? E etc e tal. Então, essas são algumas perguntas que eu me pergunto, né? Então, o que é moral aí, né? Moral é se não houvesse, né? Mas o que é ético? Eu não posso tirar a vida humana, eu não posso trocar tiro no meio da rua, eu não posso chegar batendo, né? Então percebe a reflexão sobre o que é moral e o que é imoral? Até onde eu posso chegar, né? Não estou falando da advocacia ainda, né? Eu volto para a filosofia, porque a advocacia não faz a reflexão sobre isso. Como assim, professor? Para quem perdeu o conceito, a advocacia tem um código, tem um estatuto, né, que é da profissão do advogado, mas existe um código de ética e disciplina, duas partes do código. O que é ética? Então, o comportamento do advogado, ele vem pautado já em normas, né, que, obviamente, são oriundas, né, são geradas por usos e costumes do que eu devo fazer e de como eu devo agir. Então, o advogado tem um comportamento ético, né, previsto em norma, positivado, previsto em leis. Tem leis, súmulas, anexos, etc. e tal, que decorrem da própria profissão. Professor, é ético eu me inscrever na OAB com passagens criminais, com nome, né, sujo, né, vamos dizer esse termo, né, na verdade negativado, né? É ético essas duas questões, né? Aí eu abro o código de ética e tem lá uma previsão de que não é ético, que me impede a minha inscrição como advogado, né? Dois exemplos tranquilos, simples, né? E tem outros exemplos que nós vamos falar mais adiante sobre comportamento no fórum, com colegas de profissão, com colegas advogados, com juízes, com promotores. Então, o advogado ele é pautado em regras positivadas no código de ética. Caso ele descumpra, vai para a disciplina, código de ética e disciplina. Compreende, pessoal? Aí vem a pergunta, né? Agora diferente, né, do início. A pergunta do início é o que é ética? Ética é uma reflexão sobre a moral. E o que é moral? Moral vem de valores, né? Um conjunto de valores de individuais e coletivos que surgem, né, dentro de um determinado grupo social, e esses valores que surgem dentro de um determinado grupo social, eles vão se modificando, eles vão se cristalizando a ponto de se tornar uma norma. E aí deixa de ser um comportamento moral e ético, passando a ser uma norma. Pessoal, positivou não tem a ver com moral e norma. Positivou é lei. E não cumprindo a lei, aí tem outras consequências, né? Mas por enquanto estamos falando de moral e de ética filosófica. Eu boto uma barreira e venho somente para a advocacia, ética no direito. Qual é a diferença?
a ética no direito, ela existe não como uma reflexão da moral, mas ela já está positivada no código, que é um sistema, né, que compreende normas, regulamentos, súmulas, etc. e tal. Já é a positivação de usos e costumes. Já é a norma escrita. Eu tenho um código de ética e disciplina para a advocacia. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre essa questão? Se eu perguntar ética no direito, é uma coisa. Se eu pergunto de ética, né, pura e simplesmente, é outra situação. É óbvio que quando eu estou dentro da profissão de advocacia e eu falo da ética, eu não falo ética do direito, mas subentende-se que estamos falando da ética no direito. Mas aqui nós vamos colocar um adendo, né? Aqui, quando nós falamos de ética pura e simples, eu estou falando da filosofia, e quando falamos de ética no direito, estamos falando do nosso código de ética da advocacia para diferenciar, tá ok? Para diferenciar, e aí nós sabemos que existe essa diferença. Bom, esse é um ponto tranquilo, fácil de ser compreendido por todos, né? Olha só, dei alguns exemplos, né? Aí eu faço a pergunta: aborto é moral ou é imoral? É certo ou é errado, né? Faço essa pergunta, né? Outra pergunta. Outra pergunta, né? Drogas, uso de entorpecentes, é moral ou é imoral, né? Entendido? Tranquilo? Entenderam, pessoal, o que nós falamos anteriormente? Olha só. Então, eu venho fazer essas perguntas como uma reflexão do que é moral e do que é imoral. Aí, do ponto de vista ético, né? Aborto, existe a norma que pauta ali que é ilegal, que é proibido, é crime, né? Crime. Aí eu faço uma reflexão ética, né? Eu posso, não posso, devo, não devo. E aí vem, depende do quê, né? A mulher foi estuprada. Aí, entende a questão, né? O médico que vai tirar essa vida abortando, junto com essa mulher que vai tirar essa vida abortando, tem autorização legal. Agora eu tenho autorização legal, então já não é ilegal. Esse aborto que já não é ilegal, que eu acabei de citar, é ético ou é antiético? E aí, doutores e doutoras? E aí? Aí o SUS autoriza, a medicina autoriza, né? É autorizado, né? Então eu faço essa reflexão sobre o que pode e o que não pode, né? Mas eu sei que existe a norma que proíbe, né? Então, portanto, se proíbe, é imoral, é antiético, mas se libera, aí eu entendo que é ético, né? Do ponto de vista da moral. Mas olha só, isso tudo varia, né? Fazendo uma reflexão sobre a moral. E a moral advém de usos e costumes. Usos e costumes de um determinado grupo, de uma determinada sociedade, né? Isso falando em dias de hoje, e na nossa sociedade, é proibido, né? Mas olha só, existe um filme muito antigo, tá? Existe um filme antigo que, né? É um filmezinho interessante, quem quiser assistir, né? Retrata o que eu vou o que eu vou falar agora, né? Dependendo da criança, como ela nascia numa determinada região do Japão chamado Narayama. O nome do filme é Balada de Narayama. Quem quiser anotar, quem quiser assistir, dependendo da região, pessoal, pegava o filho e jogava fora. Dependendo do filho que nascia nessa região, pegava. O casal queria ter um menino, não queria ter uma menina. Deu menino, não deu, deu menina, não deu menino. Pegava e jogava fora. Ponto. Tranquilo. Engravidou, mas eu não quero filho porque eu já tenho 5. Aí, do 6 em diante, começava a jogar fora. A partir dos 60 anos de idade, 60 ou 70, não me recordo no filme, mas acho que era 60, né? Aquela pessoa não tinha mais utilidade para a sociedade. Aí ele fazia uma caminhada até uma montanha chamada Narayama, portanto, Balada de Narayama é essa caminhada no filme. Ele ia lá e ficava até morrer. Porque ele não tinha mais... Ele não tinha mais, vamos dizer assim, uma função dentro da sociedade, porque já estava, né, idoso. Então, olha só, é um costume usual e costumeiro. É moral ou é imoral? Moral. Moralmente aceito, moralmente idôneo, tranquilo, sem nenhum problema, sem medo de errar nessa questão de Narayama. Hoje, agora aqui, em tempos atuais, isso não existe, não consegue se conceber essa ideia. Tranquilo, pessoal?
Então, resumindo, a ética faz essa reflexão sobre a moral. A ética faz essa reflexão sobre a moral, né? Tranquilo? Vou repetir. A ética faz essa reflexão sobre a moral, né? E a moral decorre de usos e costumes, né? Bom, mas aí, vamos adiantar, né? Olha só. Vamos adiantar a questão. O sistema, né? Esse sistema de fazer uma análise do que é ético, né? Ele vem lá de Aristóteles, sobre a questão, né, que eu falei anteriormente, sobre a discussão a ética ligada à política, o que é ético, o que não é. Como eu posso usar o bem público, como eu posso usar a coisa pública, como eu posso estar, né, vamos dizer assim, dentro da sociedade, discutindo essas questões do ponto de vista político. A ética, nesta época, trazia essas questões do que era ético e do que não era ético, do que eu podia e do que eu não podia fazer, fazendo uma reflexão sobre a moral, lá com Sócrates, com Platão, né, e Aristóteles. Não necessariamente nessa ordem. Tranquilo? Ética e política lá na antiguidade. Bom, posteriormente, pessoal, né, a questão política, né, ela foi separada do Estado. A questão ética, na verdade, foi separada do Estado. Houve uma separação da questão ética do Estado. Antes estava ética e política intrinsecamente ligado. Era como se fosse uma norma de conduta política. Quem pode estar na política, quem pode agir na política, quem pode fazer política, estava ética e política intrinsecamente ligado, e a ética era uma espécie de padrão de conduta ético para discutir a política, baseado, obviamente, na moral. Havia-se a reflexão da moral. Quem tem moral para discutir política? Quem é ético, quem não é ético? Essas eram as questões antigas, né? Tivemos isso durante muito tempo nas monocracias. Né, cracia, né, o poder de uma só pessoa. Nas monarquias, né? Então, isso aconteceu muito nas monarquias. Mas, logo, né, quando o Maquiavel surge, né, o que acontece? Ele diz, olha, não é bem assim, né? Olha, não é bem assado. Olha, essa questão das monarquias absolutistas, autoritárias, né, que não dão chance para uma democracia, o povo e etc. e tal, né, isso não é bem desse jeito. Então ele traz uma nova concepção com teóricos que liberta o Estado dessa ética baseada em moral, que vem de usos e costumes gregos. Depois, quando ela chega na questão da religião, na questão teocrática, que pautou a Idade Média, eu esqueci de falar desse ponto, a Idade Média, quando eu chego Então, olha só, eu tenho Grécia Antiga, aí eu tenho Idade Média, aí eu tenho a religião, né? Então, primeiramente, eu tenho um discurso ético-político, depois eu tenho um discurso ético-político, mais baseado numa teocracia. Aí Deus começa a implantar mais costumes morais do que eu já tinha anteriormente. Mais costumes baseados numa religião. Estamos falando da religião católica, obviamente. Todas as questões morais que oriundam questões éticas do que eu devo fazer e do que eu não devo fazer. Um regramento de conduta baseado numa moral. Qual é a moral? Eu tenho que fazer uma reflexão. Aí eu passo a fazer uma reflexão antes do ponto de vista da ética política, agora do ponto de vista da teocracia, do ponto de vista de Deus. O que eu posso, o que eu não posso, como eu devo, como eu não devo, né? E assim por diante. Né? E aí Maquiavel vem e rompe com a igreja, rompe com esses teólogos, né? Teólogos teocráticos, Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Ele faz essa ruptura, né? E diz, não é bem assim, né? Isso aí está totalmente errado, né? E aí traz uma questão modernista para a nossa sociedade, e aí chegamos onde nós estamos hoje, né? Nos tempos atuais. Né? Mas antes, um pouquinho ainda dessa atualidade que eu vou falar agora, né? Eu tenho dois tipos de ética. Eu tenho a ética do ponto de vista dos utilitaristas. Atenção, doutores e doutoras. Agora vem a questão. Eu tenho um ponto de vista ético. Eu tenho a ética do ponto de vista dos utilitaristas. Anota esse termo. Ética do ponto de vista dos utilitaristas, né? E a ética deontológica. Tranquilo? A ética do ponto de vista dos utilitaristas e a ética deontológica. Vamos falar das duas.
né, para depois nós fecharmos a questão, né, filosófica e voltarmos para o direito. Então, do ponto de vista utilitarista, né, eu tenho, né, a utilização da ética como um cálculo de raciocínio. Né? Eu tenho a utilização da ética como um cálculo, como um raciocínio, né, que é aquela questão de refletir sobre determinada situação. Mas eu vou refletir como? Calculando, para ser ético, eu vou calcular o que eu devo ou não fazer, mas eu vou fazer um cálculo. Professor, explica esse negócio de cálculo. Ó, antes eu falei de usos e costumes e falei de moral, né? E falei que aí havia uma reflexão ética, né, sobre o que era moral. Falei isso lá atrás. Falei sobre um históricozinho agora, e agora eu trago coisas novas, né? Esses filósofos que discutem agora o utilitarismo e o deontologismo, né, dentro dos utilitaristas, né, eles diziam o seguinte, que, com exemplo fica mais fácil, ele diz o seguinte, olha só, matar eu posso matar? Né? Quem puder responder essa pergunta, né, é simples, né? Matar, não devo matar? Por que eu não devo matar? Porque não é usual e costumeiro matar dentro da sociedade, usos e costumes. A reflexão é, não devo matar. Se eu mato, eu não sou ético. Ponto. Essa é a reflexão. Tranquilo? Então temos aí a reflexão sobre o que sobre matar uma pessoa. Bom, mas agora vamos a uma outra reflexão. Eu não devo matar. Jamais. Nunca. Né? Mas existe um terrorista e existem 200 pessoas nas mãos deste terrorista. 200 pessoas. Eu devo matar o terrorista ou não? E aí, estes teóricos, aliás, utilitaristas, né, Mill e Bentham, falam que, olha só, vamos fazer um cálculo, pessoal. Vamos fazer um cálculo? Vamos fazer um cálculo. Lembrando que a palavra cálculo, né, ela tem origem, se eu não me engano, em calx, né, que significa uma pedra pequena para fazer pequenos cálculos. Então, vamos fazer um pequeno cálculo aqui, né? E que significou mais à frente raciocínio, né? Vamos fazer um pequeno cálculo aqui. Então, o cálculo é o seguinte: tem um terrorista e tem 200 pessoas, mas eu não posso matar, porque matar não é moral, né? Ok? Essa é a reflexão ética. Mas, considerando que ele é um terrorista, vamos fazer o cálculo. Se o terrorista matar as 200 pessoas com a bomba que está acoplada nele, e aí? 200 mortos, mais o terrorista 201. Mas se eu matar só o terrorista, como é que fica esse cálculo, pessoal? Eu salvo 200 vidas. Então, isto é utilitarismo. Anotaram a palavra utilitarismo? Então, de acordo com este cálculo, é ético eu matar um terrorista, inclusive é moral, porque o cálculo acaba me autorizando em razão do benefício. Ponto. Essa é a questão do cálculo. Essa é a questão do utilitarismo, né? Olha que interessante, né? Tranquilo? Então é isso. Bom, então eu faço esse cálculo para salvar vidas. E aí eu faço esse cálculo utilitarista, né? Então toda vez que eu tiver uma questão moral para decidir do ponto de vista, fazendo uma reflexão ética, eu faço um cálculo utilitarista dentro dessa concepção utilitarista. Mas Immanuel Kant, né, traz a visão deontológica. E ele diz o seguinte, fala, não, peraí, não é assim. O certo é certo em si mesmo. Matar é matar e errado é errado, pois a consequência corrompe, pois a consequência da morte, ainda que seja, né, dessa questão calculista, dessa questão utilitarista, ele fala, não é assim que se fala, que se é ético, né? Do ponto de vista deontológico, não. Certo é certo, errado é errado, matar é matar, aborto é aborto, ilegal é ilegal, então para ele não interessa, né? Ele não se aprofunda na moral, mas ele fala sempre da consequência. Qual é a consequência? Né? Eu vou lá e mato o terrorista. Aí eu sou chamado para uma nova missão, mato outro terrorista. E sou chamado para 100 missões, mato 100 pessoas. O que eu sou? Um assassino. Entendem a questão deontológica? Entendem a questão de Immanuel Kant, né? Entendem a questão deste ponto de vista não calculista, não utilitarista? Então, existe esta, vamos dizer assim, essa divergência, essa contraposição entre essas ideias, né? Entre um, que é utilitarista, e entre o outro, que é deontologista, nessas concepções. Bom, mas aí, vamos continuar, prosseguir aí, né? E aí a pergunta, pessoal, né?
a pergunta dentro da ética, né? Então eu falei lá no início, que quando eu falo da ética pura e simples, a ética filosófica, lá no início, né? Eu dou o conceito de moral e digo que a moral surge de usos e costumes, né? Do que é usual e costumeiro, do que é permitido dentro da sociedade. Eu digo que a moral surge desse grupo, né, de pessoas, e aí eu tenho uma moral. Vamos lá? Moral brasileira é uma. Moral americana é outra. Moral lá dos povos islâmicos é totalmente outra. Vocês entendem, pessoal, que a moral ela varia dependendo da região? Ela muda bastante a moral, né? Quem conhece aí Salvador? Eu morei em Salvador 8 anos. Quem conhece Salvador, na Bahia, né? Eu fiquei impressionado quando eu fui para Salvador, né? A primeira vez, né? Por que eu fiquei impressionado? Porque a moral lá é diferente da moral aqui. Mas como assim? Não é o mesmo Brasil, o mesmo país, as mesmas leis, as mesmas pessoas, o mesmo povo? É e não é. Porque a regionalidade traz usos e costumes diferenciados para uma determinada região, né? E quanto mais lá para cima, parece que tem uma diferença, assim. O baiano chama todo mundo de pai? Chama todo mundo de pai, chama todo de rei, né? Ô meu rei, meu pai, meu brother, né? Então, assim, o baiano é muito receptivo, muito festivo. Mas vamos para a moral, né? Nós vamos para a moral. E eu lá, cheguei em Salvador, né? E tal, praia, e etc e tal. Aí passei a residir, né? Primeiro eu fui para passear, depois eu fui para morar, né? E aí morando é que você se depara com os costumes, né? Usos e costumes, né? E fui perguntar na padaria, fui comprar pão, né? E ninguém me avisou que o pão lá tinha outro nome, né? E eu falei, quero pão de sal. Eu falei, não tem isso aqui não, meu rei. Aquele ali, ó, branquinho não, branquinho aqui tem não, meu rei, aqui não. Aí o pessoal brincou comigo, percebeu, né? Brincou, né? E tal, então... Aí eu falei, mas e aí, como é que eu faço? Não tem pão, mas olha ali, aquele ali e tal, né? Ah, você quer quantos cacetinhos, né? Eu falei, dá 10 cacetinhos. É o nome do pão, né? O pão maior, vara de sal. O pão de doce, vara de leite. Vara de sal, vara de leite, cacetinho. Esse é usual, costumeiro. E se você fizer diferente, você não está dentro da regra, né? Eu posso dizer que eu não estou sendo ético? Talvez, né? Talvez, né? É que o pessoal não chega a se incomodar com essa questão. Mas esta é a questão, né? É uma das questões. Outra questão, né? Lá, que eu observei lá, né? Aí, já com o tempo já pela cidade, um dia, na praia, tive que voltar de ônibus para casa, né? Voltar de ônibus para casa. Em vez de voltar andando, né? Morava perto, mas tive que voltar de ônibus. Peguei o ônibus, entrei e tal. É comum, é usual e costumeiro, em Salvador, na Bahia, que já foi lá, vai confirmar o que eu vou falar aqui, as mulheres de biquíni dentro do ônibus. Homens de sunga dentro. Pessoal, não é coberto, é descoberto. Entra, senta no banquinho e vai embora. Tranquilo, normal. Entra nos comércios da região ali, tudo da beira da praia. Não tem problema com essa questão. O pessoal baiano não tem esse problema, né? O baiano não se sente intimidado, ninguém fica nem reparando, porque é usual e costumeiro da região. Mas isso aqui não acontece. Vocês percebem que é uma questão local, muito local? Se isso acontecer aqui, gera um problema. Aí há uma reflexão sobre o comportamento moral. Aí aquela pessoa não estaria sendo, talvez, ética por conta desse comportamento. Aqui no Distrito Federal, em Brasília, São Paulo e qualquer região do país. Mas lá não tem problema. Tranquilo. Bom, vamos mudar de região? Vamos para o outro lado do mundo lá. Tinha aquela novela lá que falava do Marrocos e etc e tal. Vocês lembram, pessoal? Da burca, né? Dos véus, da vestimenta. Então isso é usual e costumeiro naquela região. Onde vai se admitir que uma mulher não use estas vestimentas lá, não se admite. Aí, mas a mulher sai daqui e vai para lá. Então ela tem que respeitar os costumes de lá, porque senão ela incorre num problema moral que vira um problema ético. Vocês entendem? Essa questão da ética refletindo sobre a moral. Então, pessoal, eu vou voltar lá anteriormente, né? Lá no início. Então a ética faz uma reflexão sobre a moral, né? E dentro dessa reflexão ela vai dizer o que é moral, o que não é moral, o que pode e o que não pode, a depender da região, a depender do comportamento, a depender da situação. Matar é legal? Não.
Se eu mato é ilegal, e se eu mato também é imoral, né? Porque a minha religião não admite eu matar uma pessoa, o meu comportamento do meu povo não admite matar uma pessoa. Mas os calculistas dizem que, olha, depende, vamos ver se vamos fazer uma reflexão ética calculista, depende, na reflexão ética calculista, eu vou pensar, matar um terrorista, né? Eu vou pensar, olha, né, eu mato um e salvo 200. Então, do cálculo aqui, do ponto de vista do cálculo, é natural que eu deva sim matar, né? Faço a reflexão ética sobre essa questão moral, embora eu seja cristão, não deva matar, mas nessa situação não vai ter jeito. Já o Kant, Immanuel Kant, fala, não, matar é errado, matar é matar, não tem nada a ver com religião, porque o certo é certo, o errado é errado, matar é matar, e aí a consequência disso é que você se torna um assassino, independente da situação. Uma visão deontológica de Kant. Tranquilo, né? Mas aí, né, vamos para a visão final. Nenhum, nem outro, né? Falei da reflexão. A visão final é ética. Agora eu saio da filosofia e volto para a advocacia. Ética na advocacia, né? Ela é normatizada, doutores, né? Ela está esculpida em um estatuto. Olha só, estatuto da advocacia e da OAB, e aí vem código de ética. Quando eu falo de código, eu falo de um sistema de normas. Quando eu falo de um sistema de normas, eu falo de como o advogado, de como o profissional deve obrigatoriamente se comportar. Eu faço uma reflexão? Não. Aí vem a pergunta que alguns não conseguem responder. Na verdade, os filósofos, né, o pessoal da filosofia não consegue responder isso, né? E aí, quando se pergunta para os filósofos, eles falam, ah, não, mas tudo é a reflexão da ética sobre a moral, é o depende. Aí eles falam desses filósofos, desses historiadores, eles contam a passagem histórica, né, como eu falei, eles falam, aí eles chegam nessa questão da reflexão moderna, pessoal da filosofia. Mas quando chega na parte de responder se existe ética na profissão do advogado, pessoal, estou falando especificamente da ética na advocacia. Agora, quando se pergunta isso, o pessoal fica, não, mas é a mesma coisa. O advogado tem que ter uma moral ilibada. O advogado tem uma moral, uma conduta reta, idônea. Né? Aí eles começam a refletir sobre a moral de quem deve ou não ser advogado. Eles começam a fazer essa reflexão. Mas essa reflexão já foi feita, já está positivada, já existe um ordenamento jurídico normativo, né? Já existe um código. Tem reflexão? Ah, professor, mas e a hermenêutica? Pode haver uma hermenêutica. Pode haver uma súmula, dependendo da interpretação, né? Mas, pessoal, né, aqui eu não estou discutindo, por exemplo, né, aí eu vou aqui para o artigo 2, o advogado, indispensável à administração da justiça, né, etc e tal, função pública e com valores que lhes são inerentes. Quais são os valores que já foram discutidos pela moral? Já houve uma reflexão calculista, deontológica, já houve toda uma reflexão e normatizou-se. Qual é o padrão? Qual é o padrão? Normativado, positivado, né? Não cabe discussão? Cabe discussão. Mas agora eu não tenho uma reflexão sobre a moral. Porque eu tenho qual é o padrão? Qual é o padrão? Código de ética. Então a profissão de advogado tem um código de ética? Sim. O que é ética na advocacia? Ética é regra de comportamento. Ética é regra de conduta. Pessoal, do ponto de vista filosófico, ética é reflexão sobre o comportamento moral. A moral surge de usos e costumes. Filosófico. Agora, o que é ética na advocacia? Ética é uma regra de comportamento. Que se eu não cumprir essa regra de comportamento, haverá uma disciplina para o meu comportamento. Então, a resposta do ponto da ética na profissão de advogado, ética é uma regra de comportamento. Essa regra está prevista no Código de Ética. Nós vamos trabalhar diversas questões de ética, né, no Código de Ética nas aulas posteriores. Então, olha só. Número 1. O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste código. O que eu estou falando, pessoal? Então, a conduta é compatível com o quê? Com os preceitos que estão expressos na lei, no código, no sistema de normas, né? Bom, ponto. Aí vem, olha só, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos provimentos e com princípios de moral individual,
social e profissional. Então, já fala que tem essa base, essa origem, e aí ele vem esclarecendo quais são, um a um. Número 2, o advogado indispensável à administração da justiça, defensor do Estado democrático de direito, direitos humanos, garantias fundamentais, cidadania, moralidade, justiça, paz social, cumprindo e exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública, né? O advogado, quando ele trabalha, ele não é, né, uma pessoa comum, ele exerce uma função pública, no intuito da res publicum, no intuito da coisa pública, no intuito da defesa da democracia e do cidadão, que tem direitos e deveres, né? E com os valores que lhe são inerentes. Ponto, parágrafo único. São deveres do advogado, deveres que significa que decorrem do Código de Ética e, caso não se cumpra, haverá uma disciplina. Código de Ética e Disciplina. O que é ética do direito? Um regramento, uma norma de conduta da qual, se eu não cumprir, haverá uma sanção ética. Essa é a pergunta, essa é a resposta. O que é ética? É uma norma de conduta baseada num regramento ético. Porque eu tenho um código de ética, porque eu tenho uma norma. Porque eu não preciso mais fazer uma reflexão moral, como eu falei lá atrás, agora eu tenho. São deveres do advogado. Número 1, preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Esse é o número 1. Compreendem, doutores? Compreendem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, todos? Número 2, atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Se eu mentir, o que acontece, pessoal? O pessoal fala que pode mentir, né? As outras profissões não pode. O advogado pode mentir? De acordo com o artigo 2º do Código de Ética, inciso 2, eu tenho que agir com veracidade. Se eu não agir com veracidade, eu não estou sendo ético. Portanto, a minha norma de conduta de regramento ético infringida me levará a uma disciplina. Vocês entendem isso? Né? Aí o advogado vai lá e conta um monte de mentira no processo. Aí o outro lado alega que é mentira. Aí faz prova disso. Aí, não está na lei mentir, posso mentir à vontade. Não, está. Né? Já que é uma norma, já que é um regramento de conduta, né, normativa, está normatizado, positivado no Código de Ética, se eu mentir, eu estou cometendo uma infração, que vai me levar à segunda parte do código, a disciplina. Aí tem um disciplinar que depois nós vamos discutir. Vocês compreendem essa questão, pessoal? Tranquilo? Entendem? Tranquilo? Né? Número 3. Esse é interessante. Velar pela sua reputação pessoal e profissional. Velar, vamos explicar isso aí. Velar por sua reputação pessoal e profissional. Pessoal, existe uma discussão moral aqui? Existe uma análise, uma reflexão ética aqui? Né? Existe? Olha só, vou ler. Velar por sua reputação pessoal e profissional. Então, isso já está expresso, está escrito, está positivado. Eu tenho que velar pela minha reputação pessoal. Então, pessoal, né? O que traz uma hermenêutica, uma interpretação, talvez uma discussão, é o que é reputação pessoal e a questão profissional, né? Então, o que eu posso como advogado e o que eu não posso do ponto de vista da minha reputação. Aí eu tenho que entender o que é reputação. O que é reputação? Né? Qual é a reputação que eu devo ter? Qual é a reputação que eu devo velar? Né? Eu volto anteriormente, eu sei que eu tenho que agir com dignidade, boa-fé, né? Honestidade, decoro, lealdade. E aí eu volto para cá, reputação pessoal e profissional. Entende essas questões? Né? Aqui já houve uma discussão moral. Né? Aqui já houve uma reflexão sobre a moral. Agora eu tenho isso codificado, expresso na norma. Compreende essas questões? Então, pessoal, olha só, voltando aos filósofos, né? Eu tenho os utilitaristas, calculistas e tenho os deontológicos, né? E tenho agora essa questão, agora saindo dessa questão filosófica, eu tenho a questão aqui, voltando para o direito, no direito, dentro do direito, que não se fala de uma reflexão sobre a moral, mas se fala diretamente sobre agir de forma dentro de uma norma de conduta dentro de um grupo social. Uma norma de conduta dentro de um grupo social.
uma norma de conduta dentro de um grupo social, ética no direito. Qual é a norma? Código de ética e disciplina. Se eu infringir o código, que é um sistema de normas, eu vou cair na disciplina. Se eu infringir o código de ética, porque agora eu tenho. Faço reflexão moral? Já está contido na norma a reflexão. A reflexão já está contida na norma. No aborto, eu faço uma reflexão na questão filosófica, né? Na medicina, eu faço uma reflexão filosófica. Para quase todas as áreas, eu faço uma reflexão filosófica. No direito, eu também faço uma reflexão filosófica. Mas na advocacia, eu não faço, porque eu tenho um código de ética do profissional advogado. Olha que interessante. Vocês entendem isso? O advogado, ele é pautado numa norma de regramento, uma norma de conduta, uma regra já esculpida, já expressa. Então, eu tenho essa questão. Então, eu tenho aí outras questões que nós vamos discutir depois, posteriormente, tá? Um a um, né? E aí continuar. Empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento pessoal e profissional. Se eu não me aperfeiçoo, se eu não sei o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, se eu estou desatualizado, eu estou sendo antiético, descumprindo uma norma de conduta. Se eu não me atualizo como profissional, eu não estou sendo ético. Eu tenho aí um problema de conduta ética, porque está baseado no código de ética. Entende isso, pessoal? Tranquilo? Doutores e doutores, alguma dúvida sobre esta questão? Né? Perceberam a diferença da ética filosófica para a ética na advocacia? Né? Quais são os conceitos? São diferentes, né? Então, primeira coisa que eu faço quando eu falo de ética, né, pura e simplesmente, uma questão filosófica, para interpretar os conceitos, né, eu dou o conceito de moral. E a moral é baseada em usos e costumes, né? O que é usual, o que é costumeiro, o que eu trago, né, dentro o que eu observo na sociedade, se repete esses hábitos dentro da sociedade, é usual e costumeiro, e aí eu avalio o que é moral e o que é imoral, né? Agora, vamos repudiar esse comportamento ou não? Vamos fazer uma reflexão, a reflexão ética, vamos fazer. Bom, matar não é ético. Minha religião não permite, eu não vou entrar nessa ou me ater a isso, a matar alguém. Não é ético. Ah, mas ele é terrorista e tem 300 pessoas lá. Aí eu vou para uma reflexão calculista, né? Olha, no final, eu mato um e salvo 300. Então, dessa reflexão calculista, né, é ético matar. Então, vamos matar. Essa é uma questão. Tem uma outra questão no Código Penal, que é aquela questão onde o profissional, no exercício da profissão, no uso moderado da força, do que estamos falando, pessoal? Legítima defesa ou, né, o exercício regular da profissão de polícia, por exemplo, né? Ele usou de meios moderados, deu um tiro para se defender, porque o outro veio para cima dele com uns 10, 20 tiros, ele deu um tiro, acertou e matou. Uso moderado, embora foi só um tiro, né? Uso moderado, mas acertou e matou. É ético esse tipo de situação? É ético, porque, né, existe uma regra de conduta no Código Penal que prevê essa conduta. E aí pronto, legitimou a questão. Passou a ser legítima, não é ilegítimo, não é ilegal, portanto é ético. Não cabe nem discussão, porque a discussão é a defesa, não é? Tranquilo? Esta é uma questão de discussão desta maneira, né? Filosófica para a profissão de policial. Matar, não matar, mas aí existe a previsão legal que torna isso ético, tá ok? Agora a polícia chega e dá 200 tiros e tal, não dá chance de defesa. E aí, pessoal, pode? Não pode. É ético? Não é ético. É moral? Não é moral. Olha a reflexão, não é? Existe a previsão do exercício legal da profissão nesse sentido? Não, porque tem que ser moderado, tem que ser para a defesa, tem que ser numa situação justificável. Então essa é a reflexão ética do que é moral e do que é moral, do que eu devo fazer e do que eu não devo fazer, né? É isso, né? E agora nem estou falando de cálculo nem de deontologia. Eu estou falando, né, da reflexão pura e simplesmente filosófica daquilo que eu devo ou não fazer. E eu não devo fazer isso, né? Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida sobre essas questões? Né? Parece um pouco complicado, né? E até é.
Mas eu acho que ficou tranquilo aí, ficou fácil a compreensão, inclusive. Alguma dúvida? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, né? Precisa de um feedback de vocês, de um retorno, né? Para nós fecharmos essa questão, né? E aí eu vou responder a pergunta final. Existe ética profissional? Essa é a pergunta. Existe ética profissional? A ética profissional. Se eu falar de profissão em geral, pessoal, eu vou voltar para a questão filosófica. Né? Por enquanto, tranquilo. Se eu falar de ética profissional, eu vou voltar para a questão filosófica. Se eu falar de ética profissional, eu vou voltar para a questão, né, da reflexão sobre a moral. E eu caio ou no calculismo ou na deontologia. Certo é certo, errado é errado. Ou no calculismo, né? Depende do resultado, e o resultado, se é favorável no cálculo, né, eu estou sendo ético. Né? Então a pergunta é, existe ética na profissão? Né? Aí a resposta, se for a profissão de advogado, existe o código de ética, existe sim a ética. Né? E aí a resposta, que a ética para a advocacia, a ética na advocacia é uma norma de conduta moral, o código de ética, um sistema de normas, né, que já se discutiu a moral, já se fez a reflexão da moral. Portanto, é um regramento de conduta moral baseado num código já pré-existente de ética. Eu faço uma reflexão? Não, está lá. Eu posso fazer uma interpretação hermenêutica do código de ética para a profissão de advogado. As profissões que não têm um código, as profissões que não têm um código de ética, haverá uma discussão ética sobre o que é moral e sobre o que não é moral. E aí eu posso pegar leis, posso fazer comparativos, posso fazer analogia, né? E, né, tudo isso dentro daquilo que não está positivado, não está expresso em lei, né? Tudo isso que está na filosofia, no deontologismo e no calculismo, né, pregado pelos anteriores. E ponto final para essa questão. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Doutor Paulo, Moisés, Mário, Guilherme, Gabriel, Ediedra, Beatriz, que eu não estou enxergando no chat, tem muita gente, né? Não estou enxergando todo mundo. Tranquilo, pessoal? Por enquanto, tranquilo, né? Então, conseguimos fazer aí o que é ética e moral e o que é a ética na advocacia. A ética na advocacia, ela decorre de um regramento de conduta. É a regra ipsis literis, é a regra expressa, eu devo seguir, tá? Não tem essa, vamos ver se é moral ou se não é moral. Não, existe lá, né, taxativo o que é esse ordenamento jurídico escrito e expresso. Então, existe um código de ética profissional para a advocacia. Existe, essa é a resposta. Existe um código de ética, né? Mas, para as outras profissões, existe uma reflexão sobre o que é moral e sobre o que é imoral, né? E o que é moral? Surge de usos e costumes de um determinado povo, de uma determinada sociedade. Aí tem vários exemplos, né? Falei questão de vestimentas de mulheres aqui, né? Em outras sociedades, né? Por exemplo, a questão da monogamia, né? Monogamia é uma maioria no mundo, mas existem países que existe a poligamia. Aí a pergunta é ético? É moral? É imoral? Depende, né, da região. Então, aqui na nossa região, né, o que é moral? Qual é o usual e costumeiro? Monogamia. O que é ético? Ser monogâmico. Não ser é antiético, porque existe uma reflexão que diz que não é, né? A positivação já até houve, né? Mas não falamos, não há positivação mais para isso, que seria uma sanção penal, né? Só se diz agora que não é ético, né? Até imoral se pode se falar, né? Mas existe uma relativização também desse conceito, né? Mas existem países que não, né? Embora haja a poligamia lá, também existe preceitos religiosos, mas a poligamia admite, né? Então, existe uma reflexão moral sobre isso lá, né? Não. Por quê? Porque já é admissível, né, a poligamia. Mas lógico que existem, né, certos preceitos a serem cumpridos nessa situação. Parece que tem uma forma de fazer isso, né? Não é assim, né? Tem um regramento para isso. Então é isso, doutores e doutoras, né? Não vou ficar procrastinando, inventando, porque nós vamos, né, partir posteriormente
para ética dentro do direito, né? Aprofundando, aí vai ser só questão da ética, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados, voltado totalmente para o direito, voltado totalmente, né? Professor, é para a advocacia, né? Pessoal, a advocacia é a porta de entrada do direito, né? Professor, você é juiz, exige o concurso que você se passe na OAB e tenha 2 anos de experiência na advocacia, né? Então, dependendo do concurso, tem essas questões, tranquilo? Então, é normal que vocês se formem, né? E aí tenha que fazer uma prova com, salvo engano, 80 questões aqui para essa região, e dessas 80, me parece que 10 ou 8 são de ética. Então, vamos discutir, né, a base para isso nas aulas posteriores, né? Mas eu precisava fazer essa diferenciação, essas questões filosóficas, discutir somente na primeira aula, para que nós possamos aí, nesta primeira aula de hoje, né, termos essa base e não ficarmos voltando no que é ética, no que é moral, né, e etc e tal. Porque daí para frente, aí vem o regramento de conduta ética, que está no próprio código, e nós vamos nos preparar para esta questão do código, ok? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida?